Osvaldo Katsumi, aos 73 anos, era uma figura conhecida na Avenida Berrini, coração financeiro de São Paulo. Todos os dias, independentemente do clima, sentava-se próximo à entrada do moderno edifício que abrigava os escritórios da Tesla, com seu boné desbotado da Força Expedicionária Brasileira e um pequeno cartaz manuscrito que dizia: ex-militar e mecânico, qualquer ajuda é bem-vinda. Sua história, embora comum em uma cidade de contrastes como São Paulo, carregava uma dignidade silenciosa, que poucos notavam em meio à correria da metrópole. 5 anos antes, Osvaldo tinha uma vida estruturada no bairro do Ipiranga. Era dono de uma oficina mecânica respeitada na região, tinha sua casa própria e uma vida confortável ao lado de sua esposa, Cecília Nakamura. Tudo mudou quando ela recebeu um diagnóstico devastador. O tratamento particular contra a doença consumiu todas as economias do casal. A oficina precisou ser vendida, e mesmo o apartamento não foi suficiente para cobrir todas as despesas médicas. Após a partida de Cecília, Osvaldo se viu sozinho e endividado. Seus 2 filhos moravam no exterior. Paulo era pesquisador no Japão e Marina trabalhava como chefe na Austrália. Orgulhoso demais para pedir ajuda aos filhos, que construíam suas próprias vidas, escolheu enfrentar suas dificuldades sozinho. O aluguel atrasado e as contas se acumulando o levaram às ruas, mas mesmo ali, mantinha a mesma postura digna dos tempos em que servia ao exército. Na Berrini, observava o vai e vem dos executivos com seus ternos impecáveis e pastas de couro, jovens startupeiros com seus notebooks debaixo do braço e motoristas de aplicativo aguardando a próxima corrida. De vez em quando, algum office boy ou vendedor ambulante trocava algumas palavras com ele, compartilhando um café ou um pão na chapa comprado na barraquinha da Dona Zefa, que ficava ali perto. O que ninguém sabia era que Osvaldo não estava ali por acaso. Durante seus 40 anos como mecânico, especializou-se em carros importados e de luxo, sendo um dos primeiros no Brasil a fazer cursos específicos sobre veículos elétricos. Escolheu aquele ponto específico da Berrini por causa da Tesla, empresa que sempre admirou pela inovação tecnológica. Mesmo sem teto, mantinha-se atualizado sobre as novidades do setor automotivo através dos jornais que recolhia e dos fragmentos de conversas que ouvia dos funcionários que passavam. Com o tempo, tornou-se parte da paisagem local. Os seguranças do prédio já o conheciam e, nas manhãs mais frias do inverno paulistano, discretamente lhe ofereciam um café quente. Dona Zefa, da barraquinha, guardava sempre um pedaço de bolo para ele, impressionada com sua educação e os conhecimentos que demonstrava sobre praticamente qualquer assunto. Em seu carrinho de pertences, além das roupas cuidadosamente dobradas e alguns objetos pessoais, Osvaldo mantinha uma pequena caixa de ferramentas básicas, um conjunto que conseguiu salvar da venda da oficina. Nunca se sabe quando alguém vai precisar de ajuda, costumava dizer, com um sorriso discreto, quando algum curioso perguntava sobre as ferramentas. Naquela manhã de dezembro, o céu de São Paulo estava particularmente cinzento, prenunciando uma daquelas chuvas típicas de verão que transformam as ruas da cidade em rios. Osvaldo observava o movimento mais intenso que o normal em frente ao edifício da Tesla. Comentava-se que haveria um evento importante, com a presença de executivos internacionais. Os seguranças estavam mais atentos e algumas vans de empresas de comunicação já se posicionavam estrategicamente. Enquanto arrumava seu pequeno espaço na calçada, protegendo seus pertences com uma lona plástica, em preparação para a chuva que se aproximava, Osvaldo não imaginava que aquele dia comum na Berrini se transformaria no ponto de virada de sua história. O destino, às vezes, escolhe os momentos mais improváveis para suas reviravoltas, e naquela manhã úmida de dezembro, estava prestes a provar isso. A garoa típica de São Paulo começava a engrossar quando um Tesla Model S preto parou abruptamente próximo à calçada onde Osvaldo se abrigava. O carro, com placas americanas, chamou imediatamente sua atenção não apenas por seu design elegante, mas principalmente pelo som anormal que emitia, um chiado agudo que sua experiência identificou instantaneamente como um problema no sistema de refrigeração da bateria. Do carro
saiu um homem que Osvaldo reconheceu imediatamente. Elon Musk, visivelmente contrariado, tentava fazer uma ligação em seu celular. A chuva, que agora caía com mais intensidade, começava a molhar seu terno bem cortado, enquanto ele andava de um lado para outro na calçada, claramente frustrado com a falta de sinal. "Problemas com o carro, senhor?" perguntou Osvaldo em um inglês carregado de sotaque, mas perfeitamente compreensível, resultado dos anos servindo como intérprete na FEB. Musk olhou surpreso para aquele senhor de cabelos grisalhos, que mesmo em situação de rua, mantinha uma postura elegante e um olhar perspicaz. "Sim, mas já chamei assistência", respondeu Musk secamente, voltando sua atenção ao celular. Osvaldo, no entanto, já havia identificado o problema pelo som característico. "Se me permite, senhor, acho que posso ajudar. Trabalhei com carros elétricos por muitos anos", ofereceu, enquanto já se dirigia ao seu carrinho de pertences para buscar suas ferramentas. Antes que Musk pudesse protestar, Osvaldo já estava explicando tecnicamente o que estava acontecendo com o sistema de refrigeração e como poderia ser resolvido rapidamente. Seu conhecimento detalhado sobre o funcionamento dos Teslas impressionou o bilionário, que gradualmente passou de cético a interessado. Com permissão para examinar o carro, Osvaldo trabalhou metodicamente, usando suas ferramentas básicas com a precisão de um cirurgião. Em 20 minutos, o chiado havia desaparecido completamente. "Isso resolverá por enquanto, mas recomendo uma revisão completa do sistema de refrigeração assim que possível", aconselhou, limpando as mãos em um pano que sempre carregava consigo. Musk, visivelmente impressionado, tentou oferecer-lhe dinheiro, mas Osvaldo recusou educadamente. "Se não fiz isso pelo dinheiro, senhor. Só não podia ver um carro tão bonito com problemas e não fazer nada", explicou, com um sorriso sincero. A chuva havia diminuído e um pequeno grupo de funcionários da Tesla se formou ao redor, curiosos com a cena inusitada. Musk, ainda intrigado com aquele homem que demonstrava tanto conhecimento e integridade, começou a fazer perguntas sobre sua história. Durante a conversa, descobriu não apenas sobre o passado militar de Osvaldo, mas principalmente sobre sua extensa experiência com mecânica automotiva e sua paixão pela tecnologia dos carros elétricos. O que mais impressionou Musk, no entanto, foi a dignidade com que Osvaldo falava de sua situação atual, sem autopiedade ou amargura. "Por que escolheu justamente este lugar para ficar?" perguntou Musk, genuinamente curioso. Osvaldo sorriu, apontando para o edifício da Tesla. "Porque aqui posso ver o futuro passar todos os dias. Mesmo sem ter muito, gosto de me manter atualizado sobre as novidades do setor automotivo. Leio tudo o que posso sobre carros elétricos e as inovações da Tesla." A sinceridade e o entusiasmo de Osvaldo pela tecnologia tocaram Musk de uma maneira que ele não esperava. Ali estava um homem que, mesmo tendo perdido quase tudo, mantinha viva sua paixão pelo conhecimento e pela inovação. "Tenho uma proposta para você", disse Musk depois de alguns momentos de reflexão. "Estamos justamente expandindo nossas operações no Brasil e precisamos de pessoas com experiência prática e conhecimento técnico. O que acha de se juntar à nossa equipe como consultor sênior?" Osvaldo ficou sem palavras por um momento, seus olhos marejados refletindo as luzes dos prédios espelhados da Berrini. A proposta era mais do que um emprego. Era uma chance de reconexão com sua verdadeira vocação, uma oportunidade de transformar sua vida e, quem sabe, ajudar outros que, como ele, precisavam apenas de uma chance para recomeçar. A notícia da contratação de Osvaldo Katsumi circulou rapidamente pelos corredores espelhados do edifício da Tesla, na Berrini. O Departamento de Recursos Humanos trabalhou com agilidade excepcional para providenciar toda a documentação necessária, enquanto uma equipe específica foi designada para auxiliá-lo em sua transição. Regina Buarque, gerente de RH, ficou especialmente tocada com a história de Osvaldo e tomou para si a responsabilidade de ajudá-lo nos primeiros passos dessa nova fase. "Vamos começar devagar, seu Osvaldo", disse ela com um sorriso acolhedor. "Primeiro precisamos cuidar do senhor." A empresa providenciou acomodação temporária em um flat na região do Campo Belo, não muito longe do escritório. Quando Osvaldo entrou no apartamento mobiliado,
Suas pernas fraquejaram. Depois de 5 anos dormindo nas ruas, ter um teto, uma cama macia e um chuveiro quente parecia quase irreal. Na primeira noite não conseguiu dormir na cama. Estava desacostumado. Sentou-se na poltrona junto à janela, observando as luzes da cidade que nunca dormia. Seus pensamentos voavam para Cecília, imaginando como ela ficaria feliz em vê-lo recomeçar. Com cuidado, tirou de seu carrinho de pertences, que insistiu em manter consigo, uma foto antiga do casal em frente à antiga oficina no Ipiranga. Nos dias seguintes, uma transformação gradual começou a acontecer. A empresa providenciou um guarda-roupa completo, adequado ao seu novo papel. O alfaiate, um senhor italiano do Bom Retiro, fez questão de adaptar cada peça pessoalmente, respeitando a preferência de Osvaldo por cores mais sóbrias e cortes tradicionais. No trabalho, sua adaptação surpreendeu a todos. Apesar da idade e do tempo afastado do mercado, Osvaldo demonstrava uma capacidade extraordinária de aprender e compartilhar conhecimento. Suas manhãs eram dedicadas a reuniões com a equipe de desenvolvimento, onde sua experiência prática proporcionava insights valiosos sobre a adaptação dos veículos Tesla às condições brasileiras. As ruas de São Paulo são diferentes das americanas, explicava ele durante uma reunião de projeto. Precisamos considerar não só os buracos e a qualidade do asfalto, mas também como o carro vai se comportar durante as enchentes que acontecem no verão. Suas observações práticas eram anotadas avidamente pelos engenheiros mais jovens. Durante as tardes, Osvaldo dedicava-se a um projeto especial sugerido por ele mesmo, um programa de capacitação técnica voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade. Há muito talento desperdiçado nas ruas, argumentou ele em sua apresentação para a diretoria. Pessoas que, como eu, precisam apenas de uma oportunidade. Em suas horas livres, começou a frequentar um curso de atualização em tecnologia automotiva oferecido pela própria empresa. Seu professor, o jovem engenheiro André Mendes, ficava impressionado com a facilidade com que ele conectava seus conhecimentos práticos aos novos conceitos tecnológicos. No final do primeiro mês, Osvaldo finalmente criou coragem para fazer uma videochamada para seus filhos. Paulo, no Japão, e Marina, na Austrália, mal podiam acreditar na transformação do pai. As lágrimas correram soltas quando ele mostrou seu novo apartamento e contou sobre seu trabalho. "Por que não nos procurou antes, pai?" perguntou Marina entre lágrimas. Osvaldo sorriu, aquele sorriso sereno que sempre teve. "Às vezes, filha, a gente precisa se perder para se encontrar de verdade." A notícia de sua história começou a circular pela imprensa especializada. Uma revista do setor automotivo fez uma matéria sobre sua contratação, destacando como sua experiência nas ruas havia proporcionado uma perspectiva única sobre as necessidades reais dos usuários de carros elétricos em contextos urbanos desafiadores. Mas nem tudo eram flores. Osvaldo ainda lutava com seus próprios demônios. As noites às vezes eram difíceis, com pesadelos sobre os tempos nas ruas. O barulho da chuva ainda o deixava ansioso e ocasionalmente se pegava guardando comida em excesso, um hábito adquirido durante os anos de escassez. Regina, do RH, percebendo seus desafios, sugeriu acompanhamento psicológico, que ele inicialmente resistiu em aceitar. "Seu Osvaldo, cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo", argumentou ela. Depois de alguma relutância, ele concordou em fazer algumas sessões com a doutora Beatriz Camargo, psicóloga organizacional da empresa. As sessões com a doutora Beatriz revelaram-se um ponto de virada crucial na adaptação de Osvaldo à sua nova vida. Durante os encontros semanais, ele começou a processar não apenas os traumas dos anos nas ruas, mas também a culpa que carregava por não ter conseguido salvar sua oficina e por ter se distanciado dos filhos. "O senhor não fracassou, seu Osvaldo", dizia a doutora Beatriz com firmeza. "O senhor enfrentou circunstâncias extremamente difíceis com dignidade. Isso não é fracasso, é resiliência." Em uma dessas sessões, Osvaldo finalmente conseguiu falar sobre o dia em que teve que vender sua antiga oficina no Ipiranga. Descreveu como guardou algumas ferramentas específicas, aquelas que hoje o ajudavam em seu trabalho na Tesla. "Não consegui me desfazer delas.
confessou. Era como se algo dentro de mim soubesse que ainda seriam úteis um dia. Com o passar dos meses, sua presença na empresa tornava-se cada vez mais valiosa. Seu projeto de capacitação técnica começava a tomar forma, com o apoio entusiasmado da diretoria. A primeira turma seria formada por 10 pessoas em situação de vulnerabilidade, selecionadas em parceria com ONGs locais. Em uma manhã de sábado, Osvaldo decidiu visitar seu antigo ponto na Berrini. Levou café e pão na chapa para Dona Zefa, que o recebeu com um abraço apertado e lágrimas nos olhos. Eu sempre soube que o senhor era especial, seu Osvaldo, disse ela, servindo-lhe um pedaço extra de bolo de fubá, seu favorito. Os seguranças do prédio, que antes discretamente lhe ofereciam café, agora o cumprimentavam com respeito quando ele chegava para trabalhar. Osvaldo fez questão de incluí-los em seu projeto, oferecendo-lhes a oportunidade de participar dos treinamentos técnicos após o expediente. Em casa, começou a redecorar seu apartamento aos poucos, sempre com muita prudência nos gastos. Comprou uma poltrona de balanço parecida com a que tinha em sua antiga casa, e nela passava suas noites livres, estudando manuais técnicos ou conversando por vídeo com os filhos. Paulo, seu filho no Japão, anunciou que viria ao Brasil nas férias de julho para visitá-lo. A notícia encheu Osvaldo de alegria e ansiedade. Seria a primeira vez que veria o filho depois de 6 anos. Marina prometeu tentar organizar suas escalas no restaurante em Sydney para também fazer uma visita ainda naquele ano. No trabalho, Osvaldo começou a se envolver em um projeto inovador, a adaptação dos carros Tesla para o mercado brasileiro. Suas sugestões práticas, baseadas em décadas de experiência com as peculiaridades das ruas brasileiras, foram fundamentais para o desenvolvimento de modificações específicas para o país. Os carros precisam ser mais altos para nossas ruas, explicava ele em uma reunião de projeto. E o sistema de filtragem de ar precisa ser reforçado para aguentar a poluição de São Paulo. Suas observações, sempre precisas e práticas, eram agora aguardadas ansiosamente pela equipe de engenharia. Em um domingo à tarde, decidiu caminhar pelo Ipiranga, seu antigo bairro. Passou em frente ao prédio onde morava com Cecília, depois seguiu até o local onde ficava sua oficina, hoje uma loja de roupas. A caminhada trouxe memórias agridoces, mas pela primeira vez não sentiu o peso esmagador da perda. Em vez disso, experimentou uma sensação de gratidão pelo caminho percorrido. No caminho de volta para casa, parou em um pet shop e, num impulso, adotou um gato idoso que estava para adoção. O felino, que ele chamou de Mestre, tinha uma história parecida com a sua. Havia sido abandonado e passado por dificuldades antes de encontrar uma nova chance. Somos 2 sobreviventes, não é, Mestre? Dizia enquanto acariciava o gato em sua poltrona de balanço. A presença de Mestre trouxe um novo ritmo à sua vida. O gato, inicialmente tímido e desconfiado, logo se tornou seu companheiro inseparável. Nas noites em que as memórias das ruas ainda o perturbavam, o ronronar do animal trazia conforto e serenidade. Em uma das sessões com a doutora Beatriz, Osvaldo finalmente conseguiu falar sobre seus planos para o futuro. Pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se sonhar além do dia seguinte. Queria ver seu projeto de capacitação crescer. Planejava escrever um manual técnico baseado em sua experiência e sonhava em um dia reunir toda a família novamente. O projeto de capacitação técnica idealizado por Osvaldo começava a dar seus primeiros frutos. A sala de treinamento no subsolo do prédio da Tesla na Berrini, antes usada apenas para reuniões ocasionais, agora vibrava com energia todas as tardes. 10 alunos cuidadosamente selecionados entre pessoas em situação de vulnerabilidade ocupavam as carteiras com uma mistura de ansiedade e determinação. Entre eles estava Carlos Azevedo, um jovem de 23 anos que vivia em um albergue na Mooca. Ex-estudante de engenharia que precisou abandonar a faculdade no 3º ano devido a dificuldades financeiras, Carlos via no programa uma chance de reconexão com seus sonhos. Também fazia parte do grupo Dona Jurema Peixoto, uma senhora de 58 anos que trabalhara por décadas como faxineira em oficinas mecânicas e sempre sonhou em entender mais sobre os carros que limpava.
Osvaldo fazia questão de ministrar pessoalmente parte das aulas, compartilhando não apenas conhecimento técnico, mas também suas experiências de vida. A tecnologia muda, mas os princípios básicos permanecem os mesmos, explicava ele, demonstrando na prática como os fundamentos da mecânica tradicional se aplicavam aos veículos elétricos. Regina, do RH, notou uma mudança significativa em Osvaldo quando ele estava ensinando. Seus olhos brilhavam com um entusiasmo juvenil, e sua postura, sempre digna, ganhava um toque especial de orgulho. É como se ele estivesse renascendo junto com cada aluno, comentou ela com a doutora Beatriz durante uma reunião de acompanhamento. O programa logo chamou a atenção da mídia local. O jornal Folha de São Paulo publicou uma extensa reportagem sobre a iniciativa, destacando como um ex-morador de rua estava revolucionando as políticas de inclusão social no setor automotivo. A matéria, intitulada Das Ruas para a Inovação, a Revolução Silenciosa na Berrini, trouxe visibilidade não apenas para o projeto, mas para a questão da população em situação de rua em São Paulo. Em casa, Osvaldo e Mestre desenvolviam uma rotina cada vez mais sincronizada. O gato o acordava pontualmente às 6h da manhã, ronronando e pedindo atenção. Durante o café da manhã, que agora preparava com prazer em sua pequena cozinha, Osvaldo conversava com o felino sobre seus planos para o dia, uma prática que o ajudava a organizar seus pensamentos. As sessões com a doutora Beatriz continuavam, agora focadas não apenas em processar o passado, mas em construir um futuro sólido. O senhor está criando um legado, seu Osvaldo, disse ela em uma sessão particularmente emotiva. Está transformando sua dor em esperança para outros. Uma tarde, enquanto supervisionava uma aula prática, Osvaldo recebeu uma surpresa. Paulo, seu filho, havia chegado ao Brasil uma semana antes do previsto e foi direto para a Tesla. O encontro entre pai e filho, no meio da oficina de treinamento, foi testemunhado por alunos e funcionários, que não conseguiram conter a emoção ao ver o abraço demorado entre os dois. Paulo passou uma semana com o pai, conhecendo seu trabalho, seus alunos e, principalmente, reconectando-se com suas raízes. Durante um jantar em casa, enquanto o mestre se espreguiçava preguiçosamente no sofá, pai e filho finalmente tiveram a conversa que precisavam. Eu deveria ter procurado você, pai, disse Paulo com lágrimas nos olhos. Deveria ter insistido mais em ajudar. Osvaldo, com sua serenidade característica, segurou a mão do filho. Cada um tem seu caminho, filho. Se eu tivesse aceitado ajuda antes, talvez não estivesse aqui hoje, ajudando outras pessoas a recomeçar. A visita de Paulo trouxe uma nova dimensão ao trabalho de Osvaldo. Seu filho, impressionado com o programa de capacitação, sugeriu uma parceria com a universidade onde trabalhava no Japão. A ideia era criar um intercâmbio de conhecimentos sobre tecnologia automotiva sustentável, conectando os alunos do programa com estudantes japoneses através de aulas online. A proposta de parceria internacional apresentada por Paulo causou grande entusiasmo na Tesla. A possibilidade de conectar o programa de capacitação com uma universidade japonesa abria horizontes inexplorados. Osvaldo, inicialmente hesitante devido à complexidade do projeto, foi conquistado pelo entusiasmo de seus alunos. Carlos Azevedo, um dos participantes mais dedicados do programa, ficou especialmente animado com a possibilidade. Seu conhecimento prévio de engenharia e sua facilidade com tecnologia o tornavam um candidato natural para ajudar na implementação do projeto. Seu Osvaldo, isso pode mudar completamente o jogo para nós, disse ele já imaginando as possibilidades de intercâmbio de conhecimento. As primeiras videoconferências com a universidade japonesa foram organizadas ainda durante a visita de Paulo. A diferença de fuso horário exigia que os alunos chegassem ainda mais cedo à Tesla, mas ninguém reclamava. Ver seus colegas japoneses trabalhando em projetos de mobilidade sustentável era uma inspiração adicional. Dona Jurema, que mal sabia usar um smartphone quando começou o curso, surpreendeu a todos com sua dedicação em aprender tecnologia para participar das aulas online. Se esse velho aqui consegue se reinventar, dizia ela, apontando carinhosamente para Osvaldo, eu também posso aprender essas modernidades.
O sucesso do programa começou a atrair a atenção de outras empresas. Representantes de montadoras tradicionais visitaram o projeto, interessados em replicar a iniciativa. Osvaldo recebia todos com a mesma atenção, compartilhando abertamente sua metodologia e experiências. Em casa, as mudanças também continuavam. Com a ajuda de Paulo, Osvaldo finalmente começou a procurar um apartamento próprio para comprar. Depois de muita pesquisa, encontrou um pequeno, mas aconchegante apartamento no Sacomã, não muito longe de onde tinha sua antiga oficina no Ipiranga. A decisão de voltar para as proximidades de seu antigo bairro não foi por acaso. É como fechar um ciclo, explicou ele para a doutora Beatriz. Mas desta vez volto diferente, mais forte, com mais a oferecer. Marina, sua filha na Austrália, conseguiu finalmente organizar suas férias para visitar o pai. A notícia de que em 2 meses a família estaria reunida novamente encheu Osvaldo de alegria. Começou imediatamente a planejar um almoço especial, pensando em preparar pratos que lembravam sua infância com a mãe japonesa. No trabalho, uma nova fase do programa de capacitação estava sendo planejada. A primeira turma se aproximava da formatura e era hora de pensar na expansão. Elon Musk, impressionado com os resultados, autorizou a ampliação do projeto para outras unidades da Tesla no Brasil. Precisamos de mais Osvaldos por aí, disse Musk durante uma videoconferência com a equipe brasileira. Pessoas que entendam não apenas de tecnologia, mas de humanidade. A frase de Musk foi parar em um quadro na sala de treinamento, junto com fotos da primeira turma e reportagens sobre o programa. Aquele espaço tinha se transformado em um verdadeiro memorial da esperança, mostrando que transformação social e inovação tecnológica podiam e deviam caminhar juntas. Uma tarde, enquanto organizava o material para a aula seguinte, Osvaldo encontrou seu antigo cartaz, aquele que segurava na calçada da Berrini. Havia guardado como recordação e agora servia como um poderoso lembrete de sua jornada. Decidiu emoldurá-lo e pendurá-lo em sua sala ao lado dos certificados e prêmios que começava a acumular. Sabe, mestre, disse ele ao gato enquanto ajeitava o quadro na parede de seu novo escritório em casa. Às vezes a vida nos leva por caminhos estranhos para nos ensinar as lições mais importantes. O felino, deitado preguiçosamente em sua nova cama próxima à janela, respondeu com um ronronar satisfeito, como se compreendesse perfeitamente a profundidade daquelas palavras. A proximidade da formatura da primeira turma trazia novos desafios e responsabilidades. Era preciso garantir colocação profissional para os formandos, e Osvaldo trabalhava incansavelmente, acionando seus contatos na indústria automotiva. Sua reputação, agora consolidada no setor, abria portas que antes pareciam impossíveis de transpor. O auditório da Tesla na Berrini estava completamente lotado naquela manhã de sábado. Era o dia da formatura da primeira turma do programa de capacitação, e o nervosismo pairava no ar como a típica garoa paulistana. Osvaldo, vestindo um terno novo que Paulo havia insistido em presentear, ajeitava pela 10ª vez a gravata azul marinho, presente de Dona Zefa. Marina havia chegado da Austrália na noite anterior, completando finalmente a reunião familiar que Osvaldo tanto sonhava. Sentada na primeira fileira ao lado do irmão, ela não conseguia conter as lágrimas ao ver o pai no palco, tão diferente da última imagem que guardava dele. Os 10 formandos estavam impecáveis em seus trajes formais, todos providenciados pela empresa, como parte da celebração. Dona Jurema, com seus cabelos grisalhos cuidadosamente arrumados, não parava de sorrir. Carlos Azevedo, que já havia sido contratado como trainee pela própria Tesla, ajudava a organizar os últimos detalhes da cerimônia. Regina, do RH, agora uma grande amiga de Osvaldo, havia se superado na organização do evento. O auditório estava decorado com painéis que contavam a história do programa através de fotos e depoimentos. Em um telão, imagens das aulas e das videoconferências com os parceiros japoneses se alternavam, mostrando a evolução do projeto. Quando começamos este programa, iniciou Osvaldo seu discurso, muitos acharam que era apenas mais um projeto de responsabilidade social. Mas nós provamos que é muito mais que isso. É uma demonstração de que conhecimento e oportunidade, quando combinados com dignidade e respeito,
podem transformar vidas. Enquanto falava, seus olhos percorreram a plateia, encontrando rostos familiares. Lá estava Dona Zefa, que havia fechado sua barraquinha pela primeira vez em anos para estar presente. Os seguranças do prédio, que agora participavam do programa no contraturno, aplaudiam com entusiasmo. Até mesmo o mestre estava presente, confortavelmente instalado em sua caixinha de transporte, ao lado de Marina. A cerimônia ganhou um momento especial, quando Carlos Azevedo, escolhido como orador da turma, subiu ao palco. Há 6 meses, eu era apenas mais um sonho interrompido nas ruas de São Paulo. Hoje, graças ao seu Osvaldo e à Tesla, sou um profissional com futuro. Mas, mais do que conhecimento técnico, aprendemos aqui o valor da perseverança e da dignidade. O momento mais emocionante, porém, foi quando Dona Jurema pediu para falar. Com sua simplicidade característica, ela caminhou até o palco apoiada em sua bengala. Quando eu entrei aqui, mal sabia ligar um computador. Hoje converso com japoneses pela internet e entendo como funciona um carro elétrico. Mas o mais importante que aprendi com o seu Osvaldo foi que nunca é tarde para recomeçar. Durante o coquetel que seguiu a cerimônia, Osvaldo foi surpreendido por uma notícia que Regina mal podia conter. Outras 5 empresas do setor automotivo haviam demonstrado interesse em implementar programas similares e queriam sua consultoria para desenvolver os projetos. Paulo e Marina observavam o pai de longe, vendo como ele era constantemente abordado por pessoas querendo agradecer ou parabenizar. É incrível como ele conseguiu transformar toda aquela dor em algo tão bonito, comentou Marina, enquanto ajeitava a tigela de água de mestre, que observava tudo com seus olhos felinos. A doutora Beatriz, presente na celebração, sorria satisfeita ao ver seu paciente tão realizado. As sessões de terapia haviam evoluído para encontros quinzenais, focados agora mais em desenvolvimento pessoal do que em superação de traumas. Osvaldo havia aprendido a integrar suas experiências difíceis em uma narrativa de superação e transformação. No final da cerimônia, enquanto a família se preparava para ir ao almoço especial que Osvaldo havia planejado, ele fez uma última parada em seu antigo ponto na calçada da Berrini. Ficou ali por um momento, em silêncio, relembrando os dias que passara naquele lugar. Um segurança novo que não o conhecia aproximou-se preocupado, mas foi rapidamente informado por um colega mais antigo. Não se preocupe, esse é o seu Osvaldo. Ele é uma lenda aqui. O restaurante japonês no bairro da Liberdade estava reservado exclusivamente para a família Katsumi naquela tarde. Osvaldo havia escolhido o local não apenas pela comida, mas pelo significado especial. Era o mesmo restaurante onde ele e Cecília haviam comemorado seu casamento décadas atrás. O proprietário, Sr. Tanaka, já na 3ª geração do negócio familiar, recebeu-os pessoalmente. Ele ainda se lembrava de Osvaldo dos tempos da oficina, quando cuidava da manutenção do carro de entrega do restaurante. Katsumi-san, disse ele em japonês, é uma honra tê-lo de volta, agora com sua família. Marina e Paulo estavam encantados com as histórias que surgiam a cada prato servido. Osvaldo, mais relaxado do que havia estado em anos, compartilhava memórias de sua infância no bairro, de como seus pais haviam chegado do Japão, e de como conheceu Cecília justamente ali na Liberdade, durante um festival. Sua mãe estaria muito orgulhosa, pai, disse Marina, enquanto saboreava um sashimi. Ela sempre dizia que o senhor tinha um dom especial para ajudar as pessoas. Osvaldo sorriu, lembrando-se de como Cecília sempre o incentivava a ensinar seus conhecimentos aos outros. Durante o almoço, Paulo compartilhou novidades sobre o programa de intercâmbio com a Universidade Japonesa. O projeto havia chamado a atenção de outras instituições de ensino e havia a possibilidade de expandir a parceria para incluir universidades da Austrália, onde Marina tinha contatos no setor gastronômico. Pensamos em criar um programa de alimentação para os alunos do curso, explicou Marina, seus olhos brilhando com o mesmo entusiasmo que caracterizava o pai. Muitos deles vêm de situações difíceis e uma boa alimentação faz toda a diferença no aprendizado. A ideia tocou Osvaldo profundamente. Ele se lembrou dos dias em que dependia da generosidade de Dona Zefa para ter uma refeição quente e de como isso fazia diferença em seu dia.
Podíamos começar com um café da manhã reforçado, sugeriu ele, já pensando nas possibilidades. Depois do almoço, a família caminhou pelas ruas da Liberdade, parando ocasionalmente para Osvaldo mostrar lugares significativos de sua história. Na praça principal, encontraram um grupo de senhores jogando Go, o tradicional jogo de tabuleiro japonês. Um deles reconheceu Osvaldo e o chamou para se juntar a eles. Venham, disse ele aos filhos. Vou mostrar a vocês algo que seu avô me ensinou. Durante a próxima hora, Osvaldo compartilhou com Paulo e Marina não apenas as regras do jogo, mas as lições de estratégia e paciência que seu pai lhe havia ensinado através dele. Marina, que precisava retornar à Austrália em alguns dias, observava o pai com um misto de alegria e arrependimento. Deveríamos ter nos aproximado antes, disse ela baixinho para Paulo. Mas agora podemos recuperar o tempo perdido. No caminho de volta para casa, passaram pela antiga oficina no Ipiranga. O local, agora uma loja de roupas, ainda mantinha alguns elementos da antiga construção. Osvaldo parou por um momento, olhando para a fachada reformada. Sabe, disse ele aos filhos, às vezes precisamos perder algo para ganhar algo maior. Em casa, enquanto o mestre se acomodava no colo de Marina, a família passou a noite vendo álbuns de fotos antigos que Osvaldo havia conseguido preservar. Cada imagem trazia uma história, uma memória que agora podia ser compartilhada sem o peso da tristeza que antes carregava. Paulo e Marina apresentaram ao pai uma surpresa que vinham planejando. Haviam comprado passagens para que ele os visitasse, primeiro no Japão e depois na Austrália. O senhor sempre cuidou de todos, pai, disse Paulo. Agora é nossa vez de cuidar um pouco do senhor. A sala de reuniões no 20º andar do prédio da Tesla estava lotada naquela manhã de segunda-feira. Representantes de 5 grandes montadoras, além de executivos de empresas de tecnologia, haviam se reunido para conhecer em detalhes o programa de capacitação desenvolvido por Osvaldo. O sucesso da primeira turma havia repercutido muito além das expectativas iniciais. Regina, com sua habitual eficiência, coordenava a apresentação. Na tela, gráficos e números impressionantes mostravam o impacto do programa. 100% de empregabilidade dos formados, redução significativa de custos de manutenção devido às inovações sugeridas pelos alunos e um índice de satisfação dos clientes que havia aumentado consideravelmente. Carlos Azevedo, agora oficialmente parte da equipe Tesla, auxiliava Osvaldo na apresentação. Sua própria história de transformação era um testemunho vivo do potencial do programa. O diferencial não está apenas no conteúdo técnico, explicava ele, mas na abordagem humanizada que o seu Osvaldo trouxe para o projeto. Durante o coffee break, Osvaldo foi abordado por Mariana Junqueira, CEO de uma das maiores montadoras do país. O que mais me impressiona, disse ela, é como vocês conseguiram unir inovação tecnológica com impacto social de uma forma tão orgânica. A proposta que surgiu daquela reunião era ambiciosa, criar um consórcio de empresas para expandir o programa nacionalmente. A ideia era estabelecer centros de capacitação em diferentes regiões do país, começando por São Paulo e expandindo gradualmente para outras capitais. Osvaldo, inicialmente hesitante com a magnitude do projeto, encontrou apoio em um lugar inesperado. Durante sua sessão quinzenal com a doutora Beatriz, ela o ajudou a perceber que estava pronto para esse novo desafio. O senhor não está apenas ensinando mecânica, observou ela. Está criando um movimento de transformação social. Em casa, Mestre parecia sentir a agitação de seu dono. O gato, normalmente tranquilo, seguia Osvaldo de cômodo em cômodo enquanto ele andava pensativo, reorganizando mentalmente seus planos. As videochamadas com Paulo e Marina tornaram-se mais frequentes, com os filhos oferecendo sugestões e apoio para o novo projeto. A primeira mudança significativa foi a necessidade de montar uma equipe dedicada. Regina ajudou a estruturar um processo seletivo que priorizava não apenas competência técnica, mas também sensibilidade social. Para surpresa de muitos, Dona Jurema foi convidada para fazer parte da equipe, como coordenadora de acolhimento dos novos alunos. Quem melhor que ela para entender os desafios dos alunos? Argumentou Osvaldo quando alguns questionaram a escolha.
Ela viveu a transformação que queremos proporcionar. A decisão provou-se acertada. Dona Jurema trouxe uma perspectiva única e valiosa para o programa. O projeto de alimentação sugerido por Marina começou a tomar forma. Parcerias com escolas de gastronomia foram estabelecidas, criando um programa paralelo de formação em alimentação saudável e sustentável. A ideia era não apenas fornecer refeições aos alunos, mas também criar oportunidades de trabalho na área de alimentação. Uma tarde, enquanto supervisionava a adaptação de uma antiga fábrica no Brás, que seria transformada no primeiro centro de capacitação do consórcio, Osvaldo encontrou um senhor que lhe pareceu familiar. Era um de seus antigos clientes da oficina no Ipiranga, agora proprietário de uma rede de autopeças. O encontro resultou em mais uma parceria inesperada. A rede de autopeças se comprometeu a fornecer equipamentos e peças para as aulas práticas, além de oferecer estágios para os alunos do programa. É minha forma de retribuir toda a ajuda que você me deu no início do meu negócio, seu Osvaldo, disse o empresário. O novo centro de capacitação no Brás estava quase pronto para a inauguração. O antigo galpão industrial havia sido completamente transformado, mantendo elementos da arquitetura original, mas incorporando tecnologia de ponta. Osvaldo havia feito questão de preservar as antigas vigas de ferro aparente, que agora contrastavam com os painéis solares e estações de recarga para carros elétricos. Na área de convivência, um mural gigante contava a história do programa através de fotos e depoimentos. No centro estava a imagem do antigo cartaz que Osvaldo segurava na berrine, agora transformado em símbolo de esperança e transformação. Abaixo dele, uma frase em japonês e português: Gambate, nunca desista. A expansão do programa trouxe novos desafios e aprendizados. Osvaldo percebeu que precisava delegar mais responsabilidades, algo que inicialmente lhe causava desconforto. O senhor não está perdendo o controle, assegurou-lhe a doutora Beatriz. Está multiplicando seu impacto. Carlos Azevedo assumiu a coordenação técnica do novo centro, trazendo uma energia jovem e inovadora ao projeto. Suas experiências como ex-aluno eram invaluáveis na estruturação do programa expandido. Aprendi com o seu Osvaldo que conhecimento técnico sem humanidade é vazio, costumava dizer nas reuniões de equipe. Dona Jurema transformou o processo de acolhimento em um modelo de referência. Sua abordagem materna, combinada com uma surpreendente habilidade administrativa, criou um ambiente onde os novos alunos se sentiam verdadeiramente acolhidos. Aqui não formamos apenas profissionais, dizia ela, formamos família. O programa de alimentação idealizado por Marina ganhou dimensões inesperadas. Além das refeições para os alunos, uma horta comunitária foi estabelecida no terraço do prédio, onde os estudantes aprendiam sobre sustentabilidade e alimentação saudável. O projeto acabou atraindo a atenção de programas sociais internacionais. Paulo, do Japão, coordenava a expansão das parcerias internacionais. O intercâmbio de conhecimentos agora incluía universidades de 3 continentes, criando uma rede global de aprendizado e solidariedade. As aulas online tornaram-se um modelo de educação multicultural, onde tecnologia e humanidade se encontravam. Em casa, Osvaldo começava a se preparar para sua primeira viagem internacional. A ideia de visitar os filhos, que antes parecia um sonho distante, agora era realidade. Mestre, que seria cuidado por Dona Jurema durante sua ausência, parecia entender que grandes mudanças estavam por vir. Durante uma das últimas reuniões antes de sua viagem, Osvaldo foi surpreendido por uma notícia. O programa havia sido selecionado como finalista para um prêmio internacional de inovação social. A cerimônia seria em Tóquio, coincidindo com sua visita a Paulo. Não é apenas um prêmio para nós, disse Regina durante o anúncio. É um reconhecimento de que transformação social e desenvolvimento tecnológico podem e devem caminhar juntos. A notícia da indicação ao prêmio rapidamente se espalhou pela comunidade. Dona Zefa organizou uma festa surpresa em sua barraquinha, reunindo alunos, funcionários e até mesmo os executivos das empresas parceiras. Ali, entre pães na chapa e café coado, as diferenças sociais desapareciam, e todos eram apenas pessoas celebrando uma história de superação.
Na véspera de sua viagem, Osvaldo fez uma última visita ao seu antigo ponto na Berrini. O lugar havia mudado muito. Novos prédios, novas empresas, novo movimento. Mas algo permanecia o mesmo. A esperança de que, com uma oportunidade e muito trabalho, qualquer pessoa poderia transformar sua história. O aeroporto de Narita estava movimentado naquela manhã de primavera, quando Osvaldo desembarcou em solo japonês pela primeira vez. As cerejeiras em flor criavam um cenário que ele só conhecia pelas histórias que seus pais contavam. Paulo o esperava no desembarque, ansioso para mostrar ao pai seu novo mundo. A primeira semana no Japão foi uma mistura de emoções e descobertas. Osvaldo visitou a universidade onde Paulo lecionava, conheceu os parceiros japoneses do programa de capacitação e se emocionou ao visitar a pequena cidade de onde seus pais haviam partido décadas atrás. Otou-san, disse Paulo, usando a palavra japonesa para pai, encontrei alguns parentes nossos aqui. O encontro com primos que não sabia que existiam foi um momento de profunda conexão com suas raízes. Descobriu que seu avô havia sido mecânico de locomotivas, uma coincidência que o fez sorrir. A cerimônia de premiação em Tóquio foi um evento grandioso. No palco do auditório principal do centro de convenções, Osvaldo, vestindo um terno tradicional japonês que seus primos haviam insistido em presentear, compartilhou sua história com uma plateia internacional. Este prêmio, disse ele em português, com Paulo traduzindo para o japonês, não é meu. É de cada pessoa que acreditou que uma segunda chance é possível. É dos meus alunos, que me ensinam mais do que eu poderia ensinar. É de todos que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mantêm sua dignidade e esperança. O programa não apenas ganhou o prêmio principal na categoria de inovação social, mas também recebeu um fundo de investimento significativo para sua expansão internacional. Empresários japoneses impressionados com a combinação de tecnologia e impacto social propuseram parcerias para levar o modelo para outros países asiáticos. Durante sua estada no Japão, Osvaldo participou de várias videoconferências com a equipe em São Paulo. Carlos e Dona Jurema mantinham tudo funcionando perfeitamente, com o novo centro no Brás já em plena atividade. As imagens da inauguração, compartilhadas por Regina, mostravam um espaço cheio de vida e propósito. Uma tarde, visitando um templo antigo em Kyoto, Osvaldo teve um momento de profunda reflexão. Observando os jardins zen meticulosamente cuidados, pensou em como sua vida havia se transformado. O caminho que parecia ter sido de perdas tinha, na verdade, o levado a um lugar de abundância. Não de bens materiais, mas de propósito e significado. Em uma pequena cerimônia do chá com seus parentes japoneses recém-descobertos, Osvaldo aprendeu que seu nome, Katsumi, significava vitorioso em japonês. Seu pai escolheu bem, disse sua prima mais velha. Você honrou o significado do seu nome. A viagem ao Japão estava chegando ao fim, mas Osvaldo sabia que era apenas o começo de um novo capítulo. As parcerias estabelecidas, os laços familiares fortalecidos e o reconhecimento internacional do programa abriam novos horizontes que ele mal podia imaginar. Na última noite em Tóquio, pai e filho sentaram-se em um pequeno restaurante de ramen, daqueles que Osvaldo lembrava sua mãe descrevendo com saudades. Sabe, Paulo, disse ele entre colheradas do caldo fumegante, sua mãe sempre dizia que tudo na vida tem seu tempo certo. Agora entendo o que ela queria dizer. O retorno a São Paulo após as semanas no Japão e na Austrália com os filhos trouxe uma nova energia para Osvaldo. O centro de capacitação no Brás estava florescendo e as notícias do prêmio internacional haviam atraído ainda mais atenção para o programa. Numa manhã especialmente movimentada, Osvaldo recebeu uma surpresa. Uma comitiva de empresários e educadores japoneses havia viajado para conhecer o projeto pessoalmente. Entre eles estava um senhor que havia trabalhado com seu avô nas ferrovias japonesas, trazendo fotos antigas que emocionaram Osvaldo profundamente. O impacto do programa continuava a se expandir de maneiras inesperadas. Carlos Azevedo, inspirado pela experiência, estava desenvolvendo um aplicativo que conectava pessoas em situação de vulnerabilidade com oportunidades de capacitação em todo o país. Dona Jurema, por sua vez,
havia se tornado uma palestrante requisitada, compartilhando sua experiência em programas de inclusão social. Em seu novo apartamento no Sacomã, Osvaldo criou um espaço especial que chamava de Cantinho da Memória. Ali, além das fotos de família e do antigo cartaz da Berrini, agora havia símbolos de sua jornada recente. O troféu do Prêmio Internacional, presentes dos parentes japoneses e uma pequena muda de cerejeira que Paulo havia conseguido trazer do Japão. Mestre, que havia sido muito bem cuidado por Dona Jurema durante sua viagem, parecia ainda mais apegado ao dono depois do reencontro. O gato agora tinha um novo lugar favorito, a varanda onde Osvaldo havia instalado um pequeno jardim zen, inspirado nos templos que visitou em Kyoto. O programa continuava a evoluir. A parceria com empresas japonesas trouxe novas tecnologias e metodologias, enquanto a experiência australiana de Marina agregou uma dimensão de sustentabilidade e bem-estar. O centro no Brás tornou-se um modelo de inovação social, recebendo visitantes de todo o mundo. Numa tarde tranquila, enquanto supervisionava uma aula prática, Osvaldo recebeu uma notícia que fechava um ciclo importante. A antiga loja que ocupava o espaço de sua oficina no Ipiranga estava à venda. Com o apoio dos filhos e das empresas parceiras, ele decidiu adquirir o imóvel para transformá-lo no primeiro centro de capacitação totalmente voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade. O ciclo se completa, disse ele para a doutora Beatriz em uma de suas últimas sessões regulares. Mas não é um fim, é um recomeço. A inauguração do novo centro no Ipiranga foi um momento de celebração e reflexão. Dona Zefa fez questão de montar sua barraquinha no evento, servindo café e pão na chapa para autoridades e pessoas em situação de rua, todos compartilhando o mesmo espaço e a mesma esperança. No discurso de inauguração, Osvaldo surpreendeu a todos anunciando a criação de um fundo de apoio para famílias em situação semelhante à que ele viveu. Este fundo levará o nome de Cecília, disse ele, sua voz embargada pela emoção, porque ela sempre acreditou no poder transformador da educação e da dignidade. O sol se punha na cidade de São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, quando Osvaldo voltou para casa naquele dia. Da sua varanda, podia ver ao longe os prédios da Berrini, onde sua história de transformação havia começado. Mestre, como sempre, estava ao seu lado, ronronando tranquilamente. Marina e Paulo, conectados por videochamada, compartilhavam os planos para suas próximas visitas. A família, antes separada pela distância e pelas circunstâncias, agora estava mais unida do que nunca, mesmo que fisicamente distante. Naquela noite, antes de dormir, Osvaldo fez sua habitual caminhada pelo bairro. As ruas do Sacomã, que agora conhecia tão bem, estavam calmas. Parou por um momento para observar um grupo de jovens estudando em uma lanchonete, provavelmente alunos do centro de capacitação. Em seus rostos, via o mesmo brilho de esperança que um dia havia perdido e recuperado. A vida é mesmo surpreendente, pensou ele, enquanto caminhava de volta para casa. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir que nossa maior riqueza está na capacidade de recomeçar e ajudar outros a fazer o mesmo.